Olá, meus amores, bons dias! Olha, nós aqui de novo, bem juntinhos no nosso momento literário. Hoje nós já estamos no capítulo 8 do nosso livro. Já conhecemos muita coisa, já podemos refletir sobre muita coisa. E hoje, no nosso capítulo 8, a gente vai conhecer os maus passos de Fantine, que começa dizendo assim: já fazia um tanto tempo que Fantine tinha partido de Montreal-sur-Mer e que ninguém se lembrava mais dela lá. Assim que chegou à cidade, ela se apresentou naquela fábrica lá de vitrilhos e foi logo admitida. Como o serviço era algo novo para ela, a sua produção era pequena, mas lhe dava o necessário para manter a si mesmo e a filha. Quando viu que podia ganhar o sustento, Fantine sentiu uma grande alegria. Para ela era uma felicidade viver do seu trabalho. E aí ela comprou um espelho e percebeu que a sua beleza ainda não partira de todo. Os dentes lindos, os cabelos loiros continuavam tudo muito bonito. Mas o que ocupava, na verdade, a sua mente era a Cosette e o futuro que agora podia lhe dar. Alugou um quartinho, comprou alguma mobília e ia pagando aos poucos. Ela, porém, teria de guardar o segredo de que tinha uma filha e de que não tinha se casado, porque naquela época, ter uma filha e não ser casada não era uma boa referência para as colegas, nem ali e nem em nenhum outro lugar. Com o dinheiro que ganhava na fábrica, Fantine conseguia manter Cosette na casa dos Thénardier. Era muito pontual com seus pagamentos. Como ela não sabia ler muito, ela pedia a um escrevente público para redigir suas cartas, que costumavam ser com uma certa frequência. E aí logo se espalhou na oficina das mulheres o boato de que Fantine vivia escrevendo cartas e que ninguém sabia para quem era, salvo o rapaz que escrevia, né, o escrevente. E aí elas conseguiram descobrir depois que elas eram endereçadas a um senhor chamado Thénardier, que era estaladeiro em Montmiel. Aí o escrevente que fazia essas cartas, que escrevia essas cartas para Fantine, ele tinha um fraco por bebida. E foi assim que pagaram-lhe alguns copos de bebida e ele, embebecido, acabou contando que Fantine tinha uma filha. E aí o pessoal já foi logo imaginando: eita, tem uma filha e não se casou? Meu Jesus! E aí teve até uma bisbilhoteira que teve a petulância de se deslocar de Montreal-sur-Mer lá para Montfermeil para procurar o senhor Thénardier. E aí, você sabe que o senhor Thénardier é aquela pessoa enlouquecida por dinheiro, né? Super ambicioso. Essa pessoa pagou 35 francos e conseguiu saber o que ela queria. Inclusive, viu a menina. E aí, quando voltou, saiu espalhando para todo mundo que ela tinha uma filha e que a filha vivia com essa família lá nessa outra cidade. Desde a chegada de Fantine à fábrica até a descoberta da filha que ela tinha, já tinha se passado um ano. Certo dia, a encarregada da oficina entregou-lhe 50 francos. Segundo ela, aquele dinheiro tinha sido mandado dar pelo patrão e disse que Fantine estava despedida. Mas não era só isso. Disse mais, disse que Fantine precisava deixar a cidade porque ela era um mau exemplo para as outras moças. E aí a desgraça, quando vem, nunca vem desacompanhada. Logo depois de ser despedida, a Fantine recebeu uma carta do senhor Thénardier, dizendo que, em vez de 12 francos, ele agora precisava de 15, porque senão Cosette não tinha como continuar lá. Embora
cuidar de Cosette, nós já sabemos que essa não era a palavra exata, né? Quando se tratava dos Thénardier. A Fantine, ela só podia se desesperar. Deixar a cidade era impossível, já que além de estar atrasada com os aluguéis, ela também estava devendo as prestações dos móveis. E o dinheiro que ela recebera não dava para pagar todas essas contas e ainda enviar parte dos Thénardier. E, entre uma coisa e outra, a prioridade dela era mandar o dinheiro para os Thénardier. Ela ainda tentou um acordo com a encarregada dos serviços da fábrica, mas em vão. A demissão era irrevogável. Aconselharam ela a ir procurar o prefeito, mas ela não teve coragem, acreditando que ele já tinha sido bondoso em ter dado aquele dinheiro de indenização a ela. O senhor Madeleine, na verdade, não sabia era de nada do que estava acontecendo com a Fantine. Fora a própria supervisora dos serviços que sozinha julgou e condenou a moça. E como ela tinha todos os poderes para isso, já que ela era quem cuidava de toda a fábrica feminina, os homens não entravam lá, até os 50 francos que ela deu para a Fantine, ela tinha retirado daquela caixinha, que a gente sabe que tinha uma caixinha lá para ajudar os funcionários em períodos de necessidade. Assim, sem emprego e devendo a muita gente, inclusive aos Thénardier, começou o périplo de Fantine em busca de um trabalho, porque ela precisava manter a filha na casa dos Thénardier. E aí ela saiu de casa em casa, mas ninguém queria seus serviços. O negociante que lhe vendera os móveis exigiu que ela devolvesse parte da mobília, a parte que ela ainda estava devendo. Se ela não fizesse isso, ou se sumisse, ele ia prendê-la como ladra. Ela ficou só com o básico, uma cama. Sem trabalho, não teve outra saída senão costurar camisas grosseiras para soldados da guarnição. E ganhava apenas 12 soldos por dia. Ficava com 2 e mandava 10 para os Thénardier. E eles sempre achavam pouco. De grau em grau, ela foi conhecendo a miséria em todas as suas dimensões. Quase não saía de casa para não ser apontada na rua como a mulher que tinha uma filha e não tinha se casado. O excesso de trabalho e as más condições em que viviam estavam levando ao esgotamento, e aí ela começou a ter tosse, uma tosse seca, que só fazia aumentar a cada dia. Ela tinha sido despedida no inverno e isso ainda agravou mais a sua situação. Aí veio o verão, veio outro inverno, enfim. E as dívidas da Fantine cresciam terrivelmente. A sua penúria também não parava de crescer. Os Thénardier eram insaciáveis por dinheiro. Eles viviam lhe cobrando sempre mais, cada vez mais, dizendo que era para custear a estadia de Cosette. Certo dia, eles lhe escreveram dizendo que a menina estava praticamente sem roupa para enfrentar o frio, que necessitava urgentemente de uma saia de lã. E para isso, a Fantine precisava mandar 10 francos com urgência. Na mesma noite, ela foi ao barbeiro da esquina. Assim que entrou, soltou aquele longo cabelo. O cabelo dela ia até a cintura e era muito bonito. E o barbeiro admirou-se, disse, nossa, que belos cabelos. E aí ela já foi logo perguntando, quanto você me dá por eles? 10 francos. Com o dinheiro, já que ele queria mais do que isso, com o dinheiro, ela fez uma economia e ela mesma comprou a saia de lã, a roupa de lã, e mandou para Cosette. Isso deixou os Thénardier enfurecidos. Óbvio que eles não queriam roupa de lã nenhuma, eles queriam era o dinheiro em espécie, né? E por isso, em vez de eles darem a saia a Cosette, eles deram a Éponine, uma das filhas dele, Éponine. A pequena Cotovia continuou a tiritar de frio. E enquanto isso, a pobre Fantine, sem os seus longos cabelos, apenas pensava,
eu não tenho mais os meus longos cabelos, mas o meu bebê não está passando frio. Enganava-se ela, né? À medida em que Fantine sentia crescer o seu sofrimento, dentro dela também começava a brotar um ódio muito profundo pelo Sr. Madeleine. Ela agora não achava mais que ele tinha feito um favor, tinha sido bondoso em ter dado aquele dinheiro a ela. Ela acreditava piamente que ele tinha despedido, sem nenhum motivo aparente, já que o fato dela ter uma filha sem ser casada não seria nenhum motivo aparente para que ele a despedisse, ela acreditando que ele tinha despedido e que todo aquele sofrimento era por causa disso, começou a nutrir esse ódio por ele. Quando ela passava diante da fábrica, ela punha-se a rir e a cantar alto, como se estivesse meio que perdendo o juízo. Desculpem. Como se estivesse meio que perdendo o juízo. E aí ela terminou que encontrou um senhor que ela achou que seria uma pessoa boa e que não era. Era um preguiçoso e que vivia na casa dela, no quartinho dela, às custas do pouco dinheiro que ela ganhava, e ele ainda bebia e batia nela. Terrível isso, né? Viver já não fazia mais sentido para a pobre Fantine. A única coisa no mundo que ainda a mantinha viva era a Cosette. E a vontade que ela tinha de modificar a vida para ir lá buscar a Cosette. E ela ficava pensando, gente, a minha vida vai dar uma volta. Eu vou voltar a ter algum dinheiro e vou buscar a minha filha para trazer comigo. No fundo, ela sabia que isso poderia não ser verdade. Às vezes dava algumas gargalhadas e junto com a gargalhada, a tosse. Sempre aquela tosse. Um dia, Fantine recebeu uma carta dos Thénardier. A carta dizia: Cosette está muito doente. É um mal que está se espalhando por toda essa região. Chama-se febre militar. Os remédios são caríssimos, o que está acabando com as nossas economias. Não temos mais dinheiro para comprar nada. Se você não enviar 40 francos dentro de uma semana, a sua filha morrerá. Fantine entrou em desespero e teve uma reação inesperada. Ao invés do choro, como era comum acontecer, ela caiu na gargalhada. E aí tinha uma vizinha que morava próximo dela, que era tão pobre quanto ela, coitada, veio saber o porquê daquela gargalhada toda. E aí ela só respondeu: eles querem 40 francos, só isso. Onde é que eu vou encontrar essa fortuna? Esse povo tá louco. Subiu a escada, olhou novamente a carta e depois saiu correndo, saltando, rindo, como se tivesse realmente enlouquecido. Uma reação realmente de quem sentia-se impotente diante daquela situação, de imaginar que a filha poderia morrer e ela não poder fazer nada. Aí alguém até perguntou, deram boa notícia para essa moça? E aí ela só dizia, que nada, é bobagem. O pessoal só está querendo mesmo que eu dê 40 francos, povo louco. E seguiu lá, pulando, saltando, como se estivesse meio surtando, digamos assim. Ela ia assim, caminhando pela rua, quando ao passar pela praça, viu uma aglomeração em volta de uma carruagem. Era desses charlatões que vão de aldeia em aldeia oferecendo dentadura, oferecendo elixir, oferecendo remédios que curam tudo, enfim. E aí a Fantine ficou ali observando tudo e pôs-se a rir como todos diante dos gracejos do homem. Ao ver aquela moça de tão belo sorriso, o homem não se conteve e disse: que belos dentes você tem? É com você mesmo que eu estou falando. Você, mocinha, você que está aí sorrindo, disse apontando para ela. Se você quiser vender esses 2 dentes aqui da frente, eu pago bem. A Fantine se assustou. Que horror! Imagine vender os meus dentes, gente. Que coisa, não? E aí ele ainda continuou. Pense bem, minha flor. São 40 francos. Se você quiser vender, eu tô lá no albergue Tilac d'Angers. E eu estarei por lá. Um bom tempo. A Fantine voltou para casa. Mas aquela ideia não saía da cabeça.
vender os dentes, vender os dentes. Gente, vender 2 dentes. Em casa, ela olhou novamente a carta dos Thénardier, perguntou à vizinha se ela sabia o que era febre militar. A vizinha não sabia, né? Mas imaginou que fosse uma doença muito grave, né? Pelo nome. E naquela época era comum ter esses males que saíam matando muita gente. E aí à noite, Fantine saiu em direção à rua chamada Paris, a Rua dos Albergues, e no dia seguinte a vizinha foi visitá-la. Ao entrar no quarto, encontrou Fantine sentada na cama, pálida, gelada. Ao olhar para ela, achou que ela havia envelhecido uns 10 anos. E aí, Jesus, o que você tem? Perguntou ela. Não tenho nada. Eu só sei que a minha filha não morrerá dessa terrível doença. E olhou para a vizinha. E tinha sobre a mesa algumas moedas. E aí a vizinha disse, meu Deus, onde você encontrou essa fortuna? Onde você arranjou tanto dinheiro? E aí a Fantine olhou para ela e deu um sorriso. Era assustador. A boca de Fantine estava inchada, ensanguentada e faltavam os 2 dentes da frente. Fantine enviou aquele dinheiro todo para os Thénardier, cuja história a gente já imaginava, né? Era mentira. Não tinha nenhuma doença, não existia nenhuma gripe militar. E a cada dia ela se afundava numa vida cheia de miséria e sem nenhuma esperança. Acabou jogando fora aquele espelho, doando sei lá o quê, porque ela não tinha mais coragem de se olhar. E teve que ir morar no sótão, com apenas um colchão jogado no chão, um cobertor e uma cadeira sem encosto. Essa altura, ela se transformou numa mulher que perdera completamente a vaidade. Andava aos farrapos, totalmente desleixada, roupa desalinhada, meias rasgadas. Passava noites e dias pensando e chorando. Ela sentia uma dor renitente ao lado do ombro esquerdo e tossia muito. Aquela tosse inicial só aumentava. Os seus piores pensamentos eram dirigidos ao seu Madeleine, mas ela não se queixava a ninguém. Era resignada com o destino. Costurava 17 horas por dia e, para o seu infortúnio, o fornecedor, o rapaz que comprava que trazia as camisas para ela costurar, reduziu os ganhos dela, que já eram pouco. Eram agora 17 horas de trabalho, mas ele só pagava 9 soldos e não mais 12, como era antes. Nessa ocasião, a Fantine recebeu uma nova carta dos Thénardier, pedindo-lhe 100 francos o mais rápido possível, porque se ela não enviasse, eles iam colocar a Cosette no olho da rua, ainda convalescente daquela febre que nunca existiu. 100 francos, exclamou ela. E agora? O que eu posso fazer? Termina aqui o capítulo 8 da nossa história. E foi um capítulo bem triste. Foi um capítulo bem difícil de ser lido. Mas a gente acredita que, partindo de todo esse sofrimento, de todo esse infortúnio da vida dessa pobre senhora, algo possa acontecer de bom, algo possa acontecer de melhor. Vamos torcer que sim. E na próxima aula, mais uma leitura, dessa vez do 9º capítulo. Já posso adiantar para vocês que o 9º capítulo se chama O Protetor de Fantine. Então, para a gente não ficar tão temeroso com o destino dessa pobre mulher. Meus amores, é sempre um prazer ler para vocês. Até amanhã. Beijo!